Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao grupo de evangelização do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. Estamos nas meditações orantes do curso bíblico católico, meditando com o livro da sabedoria. Hoje nós meditamos na leitura em sabedoria, nos capítulos 13 a 19. O discípulo só cresce no caminho da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos iniciando agora a quinta vivência da semana. Meditamos com o tema Grande Guerra da Ignorância. Sabedoria, capítulos 13 a 19. Iniciamos a meditação. Na última parte do livro, Salomão se põe a falar da grande guerra travada entre a sabedoria e a ignorância, sendo esta aqui representada pela idolatria. A idolatria é nefasta porque ontem e hoje dela surge toda a corrupção das pessoas e da sociedade em geral. De fato, quando o homem adora os ídolos de madeira, de pedra, animais, coisa ou pessoas, acaba por menosprezar a sua dignidade. Rebaixa-se, esvazia-se de valores ao invés de ser elevado para um novo patamar de vida na glória de Deus. Não existe preocupação em combater o ateísmo. A idolatria é uma versão prática do ateísmo, porque ao negar o Deus verdadeiro, o homem se presta a adorar falsos deuses. No fundo, todo idólatra é ateu e todo ateu é idólatra, pois tem em comum a negação da lógica e da razão. É claro que Deus existe. É claro que Deus não é uma criatura. Ateus e idólatras são culpados desse pecado, pois o conhecimento natural de Deus é acessível a todos. Então vejamos, meus irmãos, com a Bíblia na mão nós fazemos a meditação no livro da sabedoria, capítulo 13, versículos 1 seguintes. São naturalmente insensatos todos os homens que ignoram a Deus e que, através dos bens visíveis, não chegam a reconhecer aquele que existe. Consideram as obras, mas não reconhecem o seu artifício. Se ficam fascinados com a beleza dessas coisas a ponto de tomá-las como deuses. Reconheçam o quanto está acima delas o Senhor, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficam maravilhados com o poder e atividade dessas coisas, pense então quanto mais poderoso é aquele que as formou. Sim, porque a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por comparação, contemplar o autor delas. Esses, porém, merecem repreensão menor, porque talvez se tenha extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo, vivendo no meio das obras dele, procuram pesquisá-los e a aparência delas os fascina. Tanta é a beleza que se vê. Contudo, mesmo estes não têm desculpa, porque se foram capazes de conhecer tanto ao ponto de pesquisar o universo,
Como não encontram mais depressa o Senhor do Universo? Infelizes também são aqueles que depositam sua esperança em coisas mortas e que invocam como deuses as obras de mãos humanas, coisas de ouro e prata, trabalhadas com arte, figuras de animais ou uma pedra sem valor, obra de mão antiga. E nós continuamos a meditação agora no livro da Sabedoria, capítulo 14, versículos 9 seguintes. E atenção para a leitura. Sim, porque Deus odeia tanto o idólatra como a idolatria. A obra será castigada com o seu autor. Por isso, o julgamento atingirá também os ídolos das nações, porque entre as criaturas de Deus, eles se tornaram abomináveis, escândalo para as almas dos homens e armadilha para os pés dos insensatos. A invenção dos ídolos foi o começo da prostituição e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens. E por isso, o seu fim rápido já está decretado. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus. Eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz. Celebram iniciações onde matam crianças ou realizam mistérios ocultos, ou ainda fazes banquetes orgiásticos com rituais estranhos, colocando sua confiança em ídolos sem vida. Eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por dois motivos: porque, seguindo os ídolos, tiveram falsa concepção de Deus e porque, desprezando a santidade, juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo. Nós vamos continuando com a leitura, com esta bela leitura do livro da Sabedoria, agora nos capítulos 15, versículo 1 seguintes. Atenção para a leitura. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel. És paciente e governa tudo com misericórdia. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti. Não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores, que pintam suas imagens com várias cores. Elas despertam a paixão dos insensatos, que ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos, são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. Então, meus irmãos, vemos que na grande guerra da ignorância, Deus condena a idolatria, fonte de todo mal e corrupção. Porém, sabendo que o homem é um ser simbólico, Salomão lembra que Deus condena os ídolos, não as imagens, como aconteceu no episódio da serpente de bronze erguida em uma estaca no deserto. A serpente de bronze era um sinal de salvação que ajudou no arrependimento e súplica. Nada mais do que isso.
Vejamos a leitura em Sabedoria, capítulo 16, versículos 5 seguintes. Quando caiu sobre eles a fúria terrível das feras, e morriam mordidos por serpente tortuosa, tua cólera não durou até o fim. Foram assustados por pouco tempo e como correção, mas receberam um sinal de salvação, a serpente de bronze, para lhes recordar o mandamento da tua lei. Quem se voltará para o sinal era salvo, não pelo que via, mas graças a ti, o Senhor Salvador de todos. Desse modo, convencestes os nossos inimigos de que és tu quem livra de todo o mal, porque eles morreram com as picadas de gafanhotos e mosca, e não houve remédio que os salvasse, pois mereciam ser assim castigados. Quanto aos teus filhos, nem mesmo as presas de serpente venenosas conseguiram vencê-los, porque a tua misericórdia interveio e os salvou. Para quem se lembrasse de tuas palavras, eram mordidos e logo depois curados, para não caírem no profundo esquecimento e serem excluídos de teus benefícios. A serpente de bronze era um sinal de salvação que ajudou no arrependimento e surto. Nada mais do que isso. Por isso Salomão enfatiza. Então, voltando, meus irmãos, para a leitura. Sabedoria, capítulo 16, versículo 12 seguintes. Não foi Eva, nem ungento que os curou. Então, não foi erva, nem unguento que os curou, e sim a tua palavra. Senhor que cura todas as coisas. Sim, porque tu tens poder sobre a vida e a morte, e fazes descer as portas do reino dos mortos, e de lá subir. O homem na sua maldade pode matar, mas não é capaz de fazer voltar o espírito que se exalou, nem libertar a alma que foi recolhida ao Sheol. Se Deus usou uma serpente de bronze como sinal de salvação às avessas, e isto ajudou o povo a meditar a sua palavra, Senhor, que cura todas as coisas, isto significa que também podemos usar imagens que ajudem na oração. Como cantava o Padre Zezinho, imagens são apenas o que são, sinais, sinais. Se você não gosta de imagens, ótimo, não tem problema. Mas não pode dizer que é pecado ter imagem quando a própria Bíblia autoriza utilizar como sinais e nada mais. Na grande guerra da ignorância, é necessário lutar contra os verdadeiros ídolos, dinheiro, líderes religiosos, jogadores, amuletos, cantores, e não fazer um grande alarde com uma simples imagem que de ídolo não tem nada. Quantos falam das imagens, quebram, saem da Igreja Católica fundada por Jesus e vão adorar líderes religiosos em seitas por eles fundadas, focando a falsa prosperidade que o mundo oferece e não a verdadeira salvação que vem de Deus. Basta ver como hoje em dia as seitas são verdadeiros supermercados e seus líderes finos estelionatários da fé. Esta é a verdadeira idolatria que deve ser combatida. Então, mais uma vez, meus amados irmãos, vamos voltar aqui para a leitura em Sabedoria, capítulo 14, versículo 24 seguintes. Então, com a Bíblia na mão, nós fazemos a meditação.
não conservam pura nem a vida, nem o casamento, a cada um elimina o outro por traição ou aflige-o com adultério. Por toda parte há uma grande confusão, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impurezas das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. A adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo o mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimentos até o delírio, ou profetizam a mentira ou vivem na injustiça, ou perjuram com facilidade. E assim, meus irmãos, nós finalizamos a meditação de hoje. Meditamos com o tema Grande Guerra da Ignorância. Que a palavra de Deus continue frutificando na sua vida. Faça agora a leitura de hoje no livro da sabedoria, nos capítulos 13 a 19, e deixe a sua partilha aqui nos comentários. Assim vamos nos ajudando, uns vão edificando os outros no caminho da palavra de Deus. Encerrando a meditação de hoje, convido você para fazer o CCC. Curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua participação e até a próxima meditação orante do Grupo de Evangelização do Discipulado de Jesus Cristo. Graça e paz.